ao Senhor, amém? Abra comigo a sua Bíblia em João 3,16. Nós estamos aí com a série de palavras sobre a quarta das promessas. E como dizem, nós deixamos o melhor para o final. Amém? Nós vamos falar um pouquinho da última promessa, que é a promessa da vida em abundância. Amém? Quantos querem ter vida em abundância com o Senhor? Vamos ler juntos, então, diz assim. Vamos ler aqui juntinho. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite, louvamos o teu nome, engrandecemos a ti, Senhor. Que a tua presença, através do teu doce Espírito, esteja sobre nós, nos usando, Senhor, nesta noite, capacitando cada vida aqui, abençoando os nossos corações, para que possamos ser terra fértil nesta noite e poder, Senhor, se deleitar na tua presença, Senhor. Eu oro, Senhor, nesta noite, através do teu Espírito Santo, que possamos ter dentro de nós a satisfação de ter a vida em abundância com o Senhor. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui nós vemos em João 3,16 que Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em João 10,10, você está aí com a Bíblia aberta, você pode andar mais uns capítulos, e nós vamos ver sobre esta vida eterna, que também pode ser chamada como vida em abundância, ou vida completa ou plena no Senhor. E em João 10,10 vai falar um pouquinho que Jesus é o nosso pastor, mas ele dá uma orientação maravilhosa que ele fala: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância. Amém? Então aqui nós vemos que Jesus, ele veio para não só nos salvar e trazer a vida eterna, mas sim termos uma vida plena e abundante aqui e nos céus. E o Senhor Jesus, ele fala que essa vida abundante, ela vem se referindo de uma vida plena em todos os aspectos da nossa vida. Então nós vamos identificar que a vida abundante que Deus nos dá através de Jesus é uma vida em todas as áreas. Não somente na área espiritual com a salvação, não somente na área material com bens, não somente na área da saúde, mas é uma vida que engloba todas as áreas, todos os aspectos, amém? Em João 17,3, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Essa vida em abundância quer dizer uma vida conectada com o Senhor, que vem trazendo sobre nós satisfação e plenitude, além de uma vida normal que nós temos. João 17, versículo 3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, para a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui nós vemos Jesus falando que ele veio não só para a salvação, mas para que nós tenhamos uma vida plena no Senhor. E quando nós falamos um pouquinho sobre a plenitude de Deus, nós falamos que nós precisamos ter um relacionamento profundo com o Senhor. Como aqui mesmo Jesus fala, de te conhecer o único verdadeiro Deus, O único Deus verdadeiro. Nós temos um relacionamento com o Senhor quando nós vivemos a vida em plenitude, em abundância. Nós temos esse relacionamento profundo com o Senhor. É entendermos que
nós precisamos saber qual é a nossa identidade no Senhor e se tornar uma pessoa firme. O que é uma pessoa firme? Né? Vocês devem ter me ouvido falar muito sobre isso, mas não adianta só nós aceitarmos Jesus e não sermos pessoas firmes no propósito que Jesus tem para nós. Não adianta nós conhecermos a Jesus como nosso Salvador, mas não termos um relacionamento profundo com este Deus, com esse Jesus. Nós vimos a promessa do Espírito Santo, que ele habita dentro daquele que crê, que aceita que Jesus é o único Senhor e Salvador, e nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que vai nos capacitar a viver a nossa vida diária aqui na terra. Ele seria o nosso consolador, o nosso auxiliador. E para isso, ele também nos desenvolve a termos um relacionamento mais profundo com o Criador. E nós vemos desde Gênesis e Apocalipse que Jesus e Deus, ele quer ter um relacionamento profundo comigo e com você. Mas para isso nós precisamos ter duas coisas: satisfação e a nossa identidade em Deus. Para nós falarmos sobre vida abundante, nós não podemos deixar de falar sobre isso. A satisfação e a nossa identidade, ela precisa vir de Cristo, somente de Cristo. E quando nós entendemos que a nossa identidade não é só sermos filhos de Deus, filho do Altíssimo, mas entendemos o nosso propósito de vida, nossa satisfação, a nossa motivação diária é Jesus em nossas vidas. E assim nós conseguimos viver a plenitude de Deus. E para isso, abra comigo em Salmos 63. Temos 3 passos que nós precisamos realizar ou manter de orientação que a palavra de Deus fala, para que possamos viver a vida em abundância que o Senhor tem para nós. Lembrando que no final, eu esqueci de falar com o pastor Marcelo, mas no final nós vamos ungir todos vocês, nós também, e selar todas essas promessas que foram ditas na quarta-feira, amém? Então, no final, não esqueçam. Diz assim, Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Aqui Davi fala da importância desse relacionamento com o Senhor. E o primeiro passo nada mais é do que nós zelarmos do nosso momento com o Senhor diariamente. Zelarmos do nosso secreto. A palavra de Deus fala que nós, quando orarmos, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e em secreto falarmos com Deus e Ele nos recompensará em secreto também. E muitas vezes nós esquecemos que a vida diária de um cristão, de viver a plenitude da presença de Deus, a plenitude da vida em abundância, é nós termos esse relacionamento com o Senhor, é o saber aquilo que o Senhor quer e é o estar aberto para aquilo que o Senhor quer falar dentro de mim, dentro do meu coração. Quantos aqui já ouviram a voz do Senhor de alguma forma, sabem o que eu estou dizendo? Quando nós zelamos deste período que é tão importante para o nosso crescimento, para o nosso relacionamento com o Senhor, nós estamos também vivendo uma vida plena, uma vida em abundância. Então, nós primeiros precisamos zelar, zele do seu período. Mesmo que seja um dia difícil, mesmo que seja um dia aturbulado, cheio de coisas, mas zele por este período, seja 5 minutos, sejam 10 minutos, sejam 15, 1 hora, não importa, mas zele do período que você tem ali no secreto com o Senhor, porque é ali que nós conseguimos ouvir ao Senhor, é ali que nós conseguimos entender a nossa identidade. Nossa identidade, ela não vem do mundo ou da sua família, ou da sua genética, a nossa identidade vem do céu. E você precisa, e eu preciso, entender qual é a minha identidade no Senhor. E todos os dias nós conseguimos viver essa satisfação por consequência.
Em Romanos 8, 28, nós vamos falar do segundo passo, que é amar, saber que o amor de Deus por nós é a nossa única motivação. Em Romanos 8, versículo 28, Paulo fala muito sobre o amor de Deus. Acredito não só porque o Evangelho de Deus é amor, mas porque ele também sentiu esse amor. Esse amor que vem muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha um versículo aqui falando sobre a nossa identidade com o Senhor. Nós precisamos saber qual é o nosso propósito. No versículo 37 diz assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada que pode separar-nos do amor de Deus. Não há nada. E a nossa única motivação diária é acordarmos e desfrutarmos deste amor. Quando nós falamos sobre satisfação, nós muitas vezes falamos daquilo que vem agradar ao nosso coração. E para nós termos uma vida em abundância, nós precisamos ter a nossa única satisfação em Deus. Porque se nós não tivermos motivação no amor de Deus, e nós tivermos motivação em coisas, ou pessoas, ou em sentimentos, ou em situações, nós nos frustramos e não entendemos a nossa identidade, não seremos pessoas satisfeitas e também não vamos ser pessoas que vivem a vida em abundância. Não sei como é o seu coração, mas muitas vezes nós negligenciamos a presença de Deus por estar também trabalhando no ministério do Senhor ou por estar fazendo outras coisas. E nós negligenciamos a satisfação e ter a motivação do Senhor completa quando nós motivamos apenas em coisas que nós devemos fazer para viver a nossa vida, né? Quando você levanta toda manhã, qual é o seu motivo normalmente? É o trabalho. Qual é a sua motivação? Pagar a conta, mas eu tenho que trabalhar para ter dinheiro para me pagar a conta, não é assim? O brasileiro, ele fala que a maior motivação dele é acordar e poder trabalhar para depois pagar a sua conta, que ele já fez, sabendo que só vai ter que pagar depois porque trabalhou. Então, nós temos que mudar a nossa motivação. A nossa motivação diariamente tem que levantar e falar: Senhor, obrigada pelo Teu amor, porque o Teu amor me motiva. A Tua presença é a única motivação, é a única fonte de satisfação dentro do meu coração. Não são pessoas, não são a igreja, não são ministérios, não são meu casamento, meus filhos, não são coisas bem materiais, não são meu trabalho, mas é o Senhor a minha verdadeira motivação e satisfação. E em João 13, você que estava com a sua Bíblia em João 13, nós vemos também que o terceiro e não menos importante é nós obedecermos o mandamento de se preocuparmos com o nosso próximo também. João 13, 34. Jesus deixa: o novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aqui nós vemos uma outra lição. Se a nossa motivação é o Senhor, nós conseguimos também termos satisfação em amar as outras pessoas, porque é o Senhor que nos dá a satisfação. Não porque eu posso dar algo para alguém e alguém possa me retribuir, mas não, porque o Senhor me amou de
de tão maneira maravilhosa, extraordinária, que eu consigo demonstrar o amor de Cristo para outra pessoa. Essa é a nossa verdadeira motivação. E hoje eu gostaria de deixar Salmos 16. Abra comigo. Esse é o principal, mas nós gostamos de falar de bastante versículo, só para dar uma ênfase. Como diz o pessoal da teologia, ajuda a dar credibilidade àquilo que nós falamos. Salmos 16. Poema de Davi. Diz assim no versículo 2 ao 5: Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quando aos fiéis que há na terra, eis que é o que são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Aqui Davi fala de tão grande é a satisfação e a identidade que ele tem em Deus. O quão grande nós precisamos ter isso dentro de nós para que possamos viver uma vida plena, uma alegria plena na presença do Senhor, um eterno prazer, essa vida em abundância que Jesus disse que nos deixaria, é nós termos essa satisfação e essa identidade no Senhor Jesus, para que possamos ter todos os dias uma motivação maravilhosa que é a presença do Senhor nas nossas vidas. E hoje eu convido a você a analisar. Diz assim: a nossa prova para sabermos se a nossa satisfação e a nossa identidade vem do Senhor é que se Deus tirar isso que satisfaz ou isso que te motiva todo dia, você vai continuar sendo motivado, satisfeito? E se a resposta for não, a sua satisfação e a sua identidade não está no Senhor, mas está em coisas, situações ou pessoas. Se um dia Deus tirar o seu ministério, ou se um dia Deus tirar a sua família, ou se um dia Deus tirar o sentimento ou uma pessoa que você se apoie, você ainda vai continuar acordando motivado? E é assim que o Senhor nos procura nessa noite. Qual é a sua motivação, filho? Porque se você quiser ter vida em abundância, a nossa maior motivação tem que ser o Senhor Jesus. Por isso que Davi fala: Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Nós somos completos somente em Deus e nós só vamos agradar a Deus. Nós precisamos saber isso. Nós só seremos completos em Deus e nós só podemos agradar apenas Deus. Nós não podemos agradar pessoas, situações, circunstâncias. Nós só podemos agradar a Deus. E se Deus não for a minha maior motivação, se Deus não for a minha maior satisfação na vida, de nada me importa eu estar vivendo aqui diariamente. E o Senhor nesta noite, Ele fala que Ele tem essa promessa dessa vida plena, dessa vida em abundância, perdão. Mas nós precisamos colocar a nossa satisfação e a nossa identidade no Senhor e saber que só vem dEle. Tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo vem por Ele, por meio dEle, né? Perdão. Então que você possa levantar nessa noite. Tem uma canção
do Ministério Atitude cantou no acampamento, que ele fala assim: estou indo para ti, manso e humilde, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, mas aumenta o nível de satisfação, de descanso, de deleitar na presença do Senhor. Quantos aqui querem acordar todos os dias motivados pelo Senhor? Quantos querem acordar diariamente satisfeitos pelo Senhor? Que não importa o que aconteça, não importa quais são as circunstâncias, quais foram os propósitos do Senhor, a nossa única satisfação tem que ser Ele. A nossa única motivação tem que ser Ele. Que você possa fechar os seus olhos, começar a analisar a sua vida, o seu cotidiano. A nossa vida aqui na terra, ela é muito curta, mas o Senhor Jesus, Ele disse que Ele daria vida em abundância em todas as áreas. Mas se nós nos apegarmos às coisas, às pessoas, aos cargos, às circunstâncias, ou a trabalhos, ou a obra do Senhor mesmo, e nós não se apegarmos na satisfação que o Senhor é nas nossas vidas, nós não entenderemos os propósitos do Senhor e não viveremos a plenitude dessa vida em abundância. Então, que nessa noite você possa fechar os seus olhos, enquanto eles vão ministrando a canção. Manso e humilde, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Estou indo para ti, manso e humilde, seu jugo é suave, e seu fardo é leve. Satisfação, descanso e satisfação, aumenta o nível de deleite, aumenta o nível de deleite, descanso e satisfação, descanso e satisfação. Satisfação, descanso e satisfação. Ainda com os olhos fechados, você que se sente motivado ou satisfeito por outras coisas e não apenas Deus, eu te convido nessa noite a colocar as suas vidas no altar e declarar que a sua satisfação seja o Senhor todos os dias. Que a sua identidade seja aquilo que o Senhor é para você. A palavra de Deus fala que o Senhor já criaste nós dentro do ventre da nossa mãe, já sabia todos os planos. E muitas vezes nós não entendemos a nossa identidade no Senhor, porque não entendemos os planos do Senhor na nossa vida. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós encontramos descanso, nós encontramos satisfação, nós encontramos a nossa verdadeira identidade, nós encontramos a nossa verdadeira motivação, que é o amor do Senhor todos os dias sobre nós. Porque a palavra de Deus fala que não há nada que possa nos afastar deste amor. E o sacrifício de Jesus, ele é eterno, ele é para todos aqueles que viveram, que vão viver e que ainda vão nascer. Então eu convido você nessa noite, se a motivação do seu coração não tem sido Deus, se você não se sente totalmente satisfeito, venha nesta noite e coloque no altar as suas mãos, enquanto eles vão ministrando esta canção. E o Senhor Jesus vai trazer a satisfação
seu coração. Vai trazer Ele como motivação sobre você nesta noite. Então eu te convido nesta noite, através do Espírito Santo, se você sente dentro do seu coração neste momento, que você possa vir aqui, tocar no altar e declarar que a sua motivação, que a sua identidade, que a sua satisfação venha do Senhor todos os dias. Enquanto isso, a igreja pode ficar de olhos fechados enquanto eles ministram. Manso e humilde, e seu jugo é suave, e o seu fardo é leve. Estou indo para ti. Manso e humilde, e seu jugo é suave, e o seu fardo é leve. Aumenta o nível de deleite, descanso e satisfação, descanso e satisfação. Aumenta o nível de deleite, aumenta o nível de deleite, descanso e satisfação, descanso e satisfação. Descanso e satisfação, descanso e satisfação. Aumenta o nível de deleite, aumenta o nível de deleite, descanso e satisfação, descanso e satisfação. Aumenta o nível de deleite, aumenta o nível de deleite, descanso e satisfação. Aumenta o nível de deleite. Você pode declarar isso? De deleite, descanso e satisfação, descanso e Satisfação. aumenta o nível de deleite, Aumenta o nível de deleite, descanso e satisfação. Somente no Senhor Jesus. Descanso e Aumenta no satisfação. Senhor, aumenta o nível de deleite, aumenta o nível de deleite, descanso e satisfação, descanso e satisfação, aumenta o nível de deleite, aumenta o nível de deleite, descanso e satisfação, 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 satisfação. Aleluia. Ainda com as suas mãos levantadas, declare comigo: Senhor Jesus, que a minha única motivação e que a minha única satisfação venha do Senhor todos os dias. Me ajuda, Senhor, a poder ser satisfeito, motivado e entender a minha identidade no Senhor, para que eu tenha a vida e a vida em abundância, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe você.
a sua família, dê um resto de semana abençoado, um feriado abençoado, protegido pelo Senhor, e que nós possamos viver a vida em abundância. Não se esqueça, no final nós vamos ungir você. Deus abençoe a sua vida, amém?